E a gente começou aqui na semana passada a falar com que essa série faça com que cada dia da sua vida conte, com que cada dia da sua vida valha a pena ser vivido. Ao contrário do que muitos dizem, a vida é boa, a vida é bela. Tem até uma série que eu preguei há uns anos atrás, que ainda hoje o pessoal procura, intitulada A Vida é Bela, porque a vida vale a pena ser vivida. O diabo distorce as coisas, para que algumas pessoas cheguem ao ponto de dizer, não vale a pena viver, vou me atirar do 10º andar, vou dar um tiro na cabeça, porque não vale a pena viver, mas essa é uma mentira diabólica. Deus tem propósito para a sua vida, e vale a pena viver quando você descobre esse propósito, quando você entende esse propósito. E eu quero ministrar para você hoje, sobre encontrar a plenitude e o propósito para a sua vida. Não somente saber que existe um propósito, mas encontrar esse propósito. E eu quero começar falando de algumas bases aqui para você, lançando algumas bases, para a gente chegar até a questão do propósito da sua vida. A primeira vez que a Bíblia cita o amor, a palavra amor, ou o conceito do amor, a primeira vez que o amor é citado na Bíblia é em Gênesis 22, 2, que é a história de Abraão sendo convocado por Deus para sacrificar o seu filho Isaque. É a primeira vez, é incrível, né, que passou todo o livro, todos os primeiros 21 capítulos de Gênesis, sem que Deus falasse uma vez sobre o amor, e no capítulo 22 é a primeira vez que ele fala sobre o amor, e é nessa oportunidade profética sobre a história de Abraão e Isaque sendo levado por Abraão para ser sacrificado no Monte Moriá. Essa é uma história real, é uma história que aconteceu com personagens históricos, não é uma fantasia, não é uma fábula, não é uma parábola, é uma história real, mas dentro dessa história há uma outra história profética. Há uma história profética cheia de simbolismo que aponta para o Pai Celestial, para Deus Pai, e aponta para o Filho, para Jesus, que Jesus era o Filho amado que foi entregue, que foi levado para ser o sacrifício que pagaria com a morte, com a sua própria morte, pelo pecado do homem na cruz do Calvário. E essa história de Abraão, ela aponta para isso, ela revela isso, ela mostra esse pai que ama o filho, mas ainda assim entrega esse filho para morrer pelos nossos pecados. Veja bem o seguinte, Deus é que pagou o preço. Deus não pediu para mim ou para você pagarmos coisa nenhuma. Deus não fez de nós, antes de qualquer coisa, uma cobrança. Não, eu entrego meu filho se vocês prometerem, se vocês fizerem esse ou aquele sacrifício. Não, Deus não cobrou nada de nós. Ele não exigiu nada de mim ou de você, que nós pagássemos por qualquer coisa. Foi uma iniciativa dele. Por quê? Porque ele nos amou profundamente, incondicionalmente. Ele nos amou profundamente. Deus diz a Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque. Ele especifica o filho, porque Abraão aqui, nessa altura do campeonato, já tinha 2 filhos. Ele tinha Ismael, porque Deus fez uma promessa a ele que ele teria um filho, e que esse filho seria o herdeiro dele, e que através desse filho seriam benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Mas ele começa a pensar, mas como é que vai nascer esse filho? Porque se a minha esposa não pôde ter filhos aos 19, 20 anos de idade, como é que agora, aos 80 e poucos, 70 e poucos, vai ter filhos? Não tem como. E Abraão bolou um plano, junto com Sara. Ou melhor, Sara bolou um plano junto com Abraão. Abraão, já sei, você se deita com a minha serva, Agar, produz com ela o filho, e esse filho passa a ser nosso, ele passa a ser adotado por nós, e está aí feita, é assim que Deus vai realizar a promessa. Muita gente olha para as promessas bíblicas e imagina jeitos naturais do milagre acontecer. O milagre, ele não é produzido por nós, pelo nosso pensamento, por aquilo que a gente planeja. O milagre é produzido por uma ação sobrenatural de Deus. Então Deus não reconhecia esse filho como o filho da promessa. E ele cita Isaque, como se fosse o único filho. Pega o teu filho, o filho da promessa. Esse único filho é o único filho da promessa que você tem. Pega esse teu filho, o filho a quem você ama, Isaque, e leva, oferece-o, vai até a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Se você olhar num mapa, algumas Bíblias têm esses mapas no final da Bíblia, depois do livro do Apocalipse, e tiver uma estrutura, um esquema do Monte Moriá, você vai ver que o topo do Monte Moriá era um monte que mais tarde, na época de Jesus, ficou conhecido como Monte Gólgota, o exato lugar da crucificação de Jesus.
E Abraão leva Isaac até esse lugar. E ele, quando chega até lá, é uma história muito interessante, muito profética e simbólica, porque a Bíblia diz que foi Abraão com Isaac e 2 servos. Quando eles chegam ao pé do monte, ele diz para esses 2 servos: vocês fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos subir, nós sacrificaremos e nós voltaremos. Mas em tese, Abraão não ia voltar com Isaac, ele ia voltar sozinho. Mas ele já profeticamente disse: nós iremos e nós voltaremos. E eles começam a subida. No meio do caminho, Isaac vai carregando a lenha, porque o que eles iam oferecer era um holocausto. E o holocausto é um sacrifício onde o cordeiro era morto e em seguida queimado por inteiro, para virar cinza. E aí Isaac subindo, carregando a madeira para fazer a fogueira, ele carregando a madeira nas costas, a lenha nas costas, o que aponta para Jesus carregando a cruz. Ele de repente pergunta para o pai: pai, eu estou vendo aqui a madeira, a lenha, eu estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro do sacrifício. E mais uma vez Abraão profeticamente diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E eles sobem até lá em cima. Abraão monta todo o altar do sacrifício, com toda aquela lenha. E é interessante que as pessoas pregam, os pregadores e pastores nas diversas igrejas pregam muito sobre a fé de Abraão. A fé que Abraão teve em abrir mão do seu próprio filho, em levar esse filho disposto a sacrificá-lo por amor a Deus, por obediência a Deus. E essa fé que ficou como um exemplo, que é registrada como um exemplo da fé, mas as pessoas não se tocam que Abraão, quando sobe com Isaac para o Monte Moriá, Abraão já tinha mais de 100 anos de idade. Ele teve o filho aos 100 anos, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. E os historiadores chegam à conclusão de que nessa época, Isaac já tinha aí entre 14, 15 e 16 anos. Agora você imagina que um senhor de 116 anos tem força para pegar um garoto de 16 na marra, amarrar o garoto e botar ele em cima de um altar onde ele vai ser morto e queimado? Ele não tem força nem velocidade, porque quando ele diz o sacrifício é você, o garoto, ó, vaza. Jamais um cara de 116 anos iria alcançar um garoto de 16 correndo, ainda que o garoto ficasse correndo só em volta do altar, dando olé, vem me pegar, ó, não é ruim, não ia pegar nunca, não ia conseguir pegar nunca. Porque na verdade se fala da fé de Abraão, mas se esquece que a fé que Abraão teve era a mesma fé que Isaac tinha. Abraão passou para Isaac a mesma qualidade de fé que ele tinha, e eu chego a dizer para você que a fé de Isaac era ainda maior do que a fé de Abraão, porque a Bíblia diz em Hebreus que Abraão cria que Deus era poderoso, ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, porque ele cria que Deus era poderoso o suficiente para, se fosse necessário, ressuscitar Isaac de entre os mortos. Agora, o que exige mais fé? Você matar o seu filho crendo que ele pode ressuscitar, ou você ser o filho que vai ser morto e crer que Deus pode te ressuscitar? Uma coisa sou eu dizendo: não, eu creio que Deus pode ressuscitar, mas não sou eu que vou morrer, aleluia, vai com Deus, amigo. Outra coisa sou eu me permitir amarrar, ser colocado deitado em cima daquele altar, daquela lenha, e dizer: eu creio que Deus pode me trazer de volta dentre os mortos. Meu pai, manda ficha. A mesma fé que Abraão possuía, ele passou para Isaac. E entenda só uma coisa: a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos não são casas, ações, bens. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos são a sua fé. E a gente vai ver hoje aqui que essa fé, que se torna uma herança na vida dos nossos filhos, ela é transmitida através do nosso caráter. Quando você manifesta o caráter de Cristo, não simplesmente na igreja ou na rua, mas em especial dentro de casa, isso provoca nos seus filhos crescimento e amadurecimento espiritual. Isso transmite para eles uma qualidade de fé que faz com que lá na frente eles tenham ainda mais fé do que você mesmo. Amém? E Abraão, ele parte nessa direção, e hoje, você e eu, podemos ter a certeza de que Deus nos amou imensamente, porque Ele não nos negou o seu único filho. Na última hora, em que Abraão já tinha Isaac amarrado no altar, que ele estende a mão, Deus chama Abraão, ele para e diz: sim, Senhor. Ele diz: pode parar, porque agora eu sei que você me ama, porque você não negou de entregar em sacrifício o seu único filho.
E da mesma forma que Deus disse isso, é óbvio que Deus nunca esteve interessado em sacrifícios humanos. Pelo contrário, a Bíblia proíbe isso, eles sacrificavam animais. Mas ali é um exemplo tipológico, porque quando foi a vez de Jesus, quando Deus agora entrega, não mais tipologicamente, mas literalmente o seu Filho amado, Deus não interrompeu a crucificação dizendo, pode parar, porque já está tudo resolvido. Ele deixou com que aquilo fosse até o final, e Ele entregou o seu único Filho para morrer por nós. E isso prova o quanto Deus nos amou, e o quanto Deus nos ama, porque Ele entregou o seu único Filho, e foi além de Abraão, Ele foi avante, aonde Abraão parou, Deus continuou indo até o final. Gênesis 24 é a segunda citação do amor, é quando Isaac, agora já um homem feito, conhece Rebeca, com quem ele se casou. Quando é que Isaac conheceu Rebeca? No dia do casamento. Agora tu imagina isso. A gente está acostumado com a nossa cultura, onde o rapaz namora a moça por 1, 2 anos, depois fica noivo por 4, 5, 6, 10 anos, vai enrolando a menina, e finalmente casa, depois de conhecer defeitos, qualidades, manias, isso e aquilo, e casam depois de um tempão conhecidos. Isaac conheceu a noiva no dia do casamento. Ela foi buscada antes, mas Isaac só viu a noiva no dia do casamento, e ainda assim ela veio com um véu, ele nem viu, mas a Bíblia diz que no momento em que ela veio, no dia do casamento, ele olhou para ela, e mesmo sem ver o rosto dela por completo, porque estava coberto por um véu, ainda assim, ele amou Rebeca. Da mesma forma, Jesus nos amou sem antes perguntar ou conhecer o nosso caráter, se nós gostamos dele ou não, se nós iríamos aceitá-lo ou não como nosso Senhor. Antes disso, ele já nos amou como se nós fôssemos já a noiva perfeita. Isaac, o noivo que aponta para Jesus, Rebeca, a noiva que aponta para a igreja. Isaac olhou para Rebeca e na hora, só de olhar, se apaixonou sem conhecer qualidades ou defeitos. Assim Jesus, quando olhou para nós, Ele se apaixonou por nós e nos salvou na cruz do Calvário. Amém? A primeira citação agora da palavra espada, eu primeiro falei sobre o amor para que você entenda que Deus, Ele te ama profundamente, e isso já é uma garantia de que Ele tem um propósito para a sua vida. A primeira vez que a palavra espada na Bíblia aparece é em Gênesis 3, 24, quando Adão é expulso do jardim do Éden, junto com Eva. A Bíblia diz que Deus coloca na porta do jardim 2 querubins e uma espada que se revolvia o tempo inteiro. Era como se fossem as lâminas de um liquidificador. Tentou passar, virava fatiado, Adão fatiado. Então, botou aquela espada rodando para que ele não passasse. E é importante você entender, quando você lê essa passagem, que ao contrário do que muitos possam pensar, esse foi um ato de amor de Deus, não foi um ato de juízo. A expulsão de Adão e Eva do paraíso não foi um ato de juízo, foi um ato de amor. Leia o capítulo e você vai entender, porque o que Deus disse? Primeira coisa, quando ele chega e vê que Adão pecou, se fosse um ato de juízo, ali mesmo Deus fulminava Adão e Eva, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus já chegava, olhava para Adão, apontava para Adão, pum, um raio, fulminou. E Eva ia dizer, o que foi? Pum, fulminou também. Não completava nem a frase. Deus vem ali e não julga a nenhum dos dois. Deus mata 2 animais, sacrifica 2 cordeiros, arranca a pele, cobre Adão e Eva com aquela pele, com o sangue do cordeiro, e eles são mandados embora. Já tem a espada se revolvendo na porta do jardim para que eles não voltem, eles vão embora, e Deus diz, por causa do pecado de vocês, a terra ficou sob maldição. Deus não amaldiçoou o homem não ficou debaixo de maldição, ele disse, a terra vai ser amaldiçoada. Aquilo que antes vinha fácil, o fruto da terra, vocês só tinham que cuidar do jardim, e o jardim produzia em abundância para vocês, agora vai ser mediante o suor do rosto de vocês. Mas Deus providenciou dizendo, Eva, as dores do parto em você vão se multiplicar, por causa da maldição do pecado. Mães, eu vou te dizer uma coisa, através de você, virá um descendente, e esse descendente é o plano que eu tenho aqui na minha cabeça. Esse descendente, ele vai redimir você, Adão e toda a humanidade.
a serpente vai ferir o calcanhar desse descendente, mas ele vai pisar e esmagar a cabeça da serpente. Ali Deus não amaldiçoou, pelo contrário, ele cobriu Adão e Eva com o sangue de um cordeiro, e ele prometeu a eles a vinda de Jesus. Já entregou a eles a promessa da vinda de Jesus. Por isso esse foi um ato de amor. E a Bíblia termina esse capítulo dizendo que Deus colocou essa espada para que eles não voltassem e, voltando para o jardim, comessem da árvore da vida e assim passassem a eternidade em pecado. Não foi um ato de juízo, foi um ato de proteção, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Ele prometeu: olha, vocês não podem agora comer da árvore da vida, senão vocês vão passar a eternidade em pecado, mas eu providenciei já alguém que vai ser o Redentor, que virá de vocês. Nós todos aqui somos descendentes carnais de Adão. Nós somos descendentes espirituais de Abraão, mas somos descendentes genéticos, físicos de Adão. E a promessa foi para toda a descendência de Adão e Eva, que toda essa descendência seria redimida por um descendente, Jesus. Amém? A última citação da palavra espada no Antigo Testamento é em Zacarias 13:7. E o versículo diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Essa é uma profecia óbvia sobre Jesus. É uma profecia óbvia sobre Jesus, falando sobre o juízo que viria sobre ele. A espada é um objeto que na Bíblia simboliza juízo no Antigo Testamento. No Novo Testamento ela também representa a palavra que é como espada de dois gumes, mas ela representa basicamente no Antigo Testamento juízo. E ele diz que essa espada viria sobre Jesus. Jesus veio ao mundo em carne, mas nunca houve alguém como ele que passou a sua existência terrena sem pecar. Jesus passou nesse mundo aqui 33 anos. Nesses 33 anos, ele nunca cometeu um pecado. Agora veja o seguinte: Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Esse é um mistério que você vai ter que entender só quando chegar no céu, se é que dá para entender. Ele não era 50% homem, 50% Deus, porque isso é um semideus. Metade homem, metade Deus. Como os deuses gregos, Hércules, por exemplo, um semideus, metade homem, metade Deus. Jesus não era 50%, 50%, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão dos seus privilégios de Deus, dos seus privilégios divinos, para se tornar como um de nós. E ele se manifestou nesse mundo como um homem ungido pelo mesmo Espírito que está sobre mim e sobre você. O Espírito Santo. Amém? O mundo não consegue enxergar Jesus. Ainda que o mundo julgue a igreja: não, esse negócio de igreja, pastor é tudo ladrão, aquele bispo fulano das tantas, aquele ali é um malandro, é um espertalhão, aquele outro que se diz apóstolo, aquele é um espertalhão. Mas se você manifesta o caráter de Cristo, as pessoas podem criticar o que for, a denominação que for, e elas vão dizer: olha, o pastor fulano pode ser um enganador, o outro pode estar de olho só no dinheiro das pessoas, mas aquele camarada que eu conheço, aquele ali é crente de verdade, aquele leva a Bíblia a sério, porque eu vejo nele um caráter diferente. Talvez a pessoa não saiba identificar, é o caráter de Cristo, mas se você manifesta esse caráter, elas vão ver Cristo em você. E é isso que seus filhos precisam ver: o caráter de Cristo no pai, o caráter de Cristo na mãe, que faz com que eles cresçam com uma fé muito maior do que a fé do pai e a fé da própria mãe. É isso que eles precisam ver em nós. Mas ainda assim, Jesus foi crucificado, ainda assim mataram Jesus na cruz, ele tomou os nossos pecados, e finalmente, aquela espada de juízo, lá de Gênesis, que é citada pela última vez por Zacarias, encontrou o seu destino, encontrou o seu lugar definitivo. Aquela espada que ficou se revolvendo durante toda a história do Antigo Testamento e no início todo do Novo Testamento, ela finalmente encontrou o seu lugar em Jesus, que recebeu todo o juízo que era para nós, para que nós agora recebamos diariamente chuvas de bênçãos. Amém? Essa espada que se revolveu durante toda a história, procurando um lugar de descanso, procurando um lugar onde ela fosse encravada. Ela foi encravada no peito de Jesus. Ele sofreu todo o juízo que era destinado a nós, para que nós recebamos as bênçãos que eram destinadas a Ele. Ele fez isso por nós, porque Ele nos amou. O caminho pelo qual Adão saiu do Éden, envergonhado, cabisbaixo, tornou-se agora o novo e vivo caminho, pelo qual nós retornamos à presença do Pai. Pelo qual nós retornamos agora à presença do Pai. Já não há espada se revolvendo, mas o caminho está aberto e liberado pelo sangue de Jesus.
Amém? Se Adão saiu da presença de Deus, envergonhado pelo pecado, nós retornamos pelo mesmo caminho, agora um novo e vivo caminho, não mais um caminho de juízo, mas um novo e vivo caminho, nós retornamos para a presença do Pai, de cabeça erguida, porque nós fomos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? 2 Coríntios 4, eu estou lançando algumas bases aqui para você entender. Deus te ama, por isso Ele tem um propósito para você. Deus não tem juízo para a sua vida, mas bênçãos, por isso Ele tem um propósito para você. 2 Coríntios 4, de 3 a 6, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse versículo aqui está mostrando para nós uma coisa: se o diabo tem que cegar o entendimento dos incrédulos, é porque o evangelho genuíno, puro, verdadeiro, é atraente. Você está entendendo isso? Se o diabo, se o evangelho não fosse atraente, o diabo ia dizer: deixa eu pregar à vontade, não vai acontecer nada, o evangelho é chato. O evangelho coloca sobre as pessoas pressão, coloca sobre as pessoas juízo, coloca sobre as pessoas peso, fardo, jugo. Então deixa para lá, que o próprio evangelho acaba por dar fim a si próprio. Mas como o evangelho é atraente, ele coloca uma venda, para que as pessoas não enxerguem quão atrativo, quão bacana, quão legal o evangelho é. Mas o evangelho que é atrativo é o evangelho genuíno, não é o evangelho das cobranças, do peso, do fardo, da lei, do legalismo. O evangelho que atrai é o evangelho da graça. Os legalistas chamam esse evangelho de evangelho fácil. Graças a Deus o evangelho é fácil, o evangelho é simples, é para todo aquele que crê. O evangelho verdadeiro, genuíno, não é só para aquele que tem curso de filosofia, de teologia, que é doutor, é para o engenheiro, mas também para o faxineiro. É para qualquer pessoa que olhando entende a simplicidade e a profundidade que há no evangelho. O evangelho é simples, o evangelho é fácil. Pastor, vocês pregam nesta igreja o evangelho da porta larga? Não, nós pregamos o evangelho da porta super larga. Estamos mandando fazer obra para alargar ainda mais essa porta, porque o evangelho é para alcançar toda criatura, toda criatura. Se as outras igrejas não querem, só querem os perfeitos, deixa os perfeitos nas outras igrejas, manda todo mundo que tem defeito para cá. Manda todo mundo para cá. Aqui na Nova a gente tem prazer de receber quem tem defeito. Por quê? Porque é prazer nosso ver Jesus remover os defeitos, fazer os milagres. Jesus disse: eu não vim para aqueles que já estão numa boa, eu vim para aqueles que estão doentes, enfermos, quem já tem saúde não precisa de médico. Eu vim para aquele que está arrebentado, com a sua alma destroçada, com a cabeça cheia de nó, cheio de problema, que não enxerga 2 palmos à frente do nariz, e vive arrumando confusão com todo mundo e consigo mesmo, porque ainda não entendeu o quanto Deus o ama. Quando essa pessoa escuta o genuíno evangelho, pá, abre um horizonte, abre um entendimento. Ela começa a entender que há um propósito para a vida dela, que Deus é bom, que Deus não está perseguindo a fim de matá-la, de destruí-la, que a igreja não é um ambiente chato, é um ambiente de vida, de vibração, de alegria. Amém, gente? Essa é a verdadeira igreja. Nos versículos 5 e 6 ele continua dizendo: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O verdadeiro pregador da graça não prega ou exalta a si. Ele põe Jesus na vitrine, ele põe Jesus no centro, ele põe Jesus na evidência. Não é a minha doutrina, a minha igreja, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas Jesus é o centro. E eu prego a mim mesmo como um servo, por amor a Jesus. Embora eu não seja servo por condição, eu por condição sou filho, mas por opção eu sou servo. Amém? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo, Ele que prometeu que nas trevas resplandeceria a luz, Ele mesmo prometeu e Ele mesmo garantiu, resplandeceu no nosso coração, que Ele faria resplandecer em nós a iluminação do conhecimento da glória de Cristo.
através da face de Cristo Jesus. Quem olha para você hoje é como alguém que no Antigo Testamento olhava para o tabernáculo. Quando você olhava para o tabernáculo, o que você via era isso aqui. Isso aqui é uma réplica do tabernáculo. Aqueles entre vocês que quiserem fazer aquela viagem que nós temos anunciado aqui a Israel, com a caravana da Nova, a gente mudou a data, jogou mais para frente, para maio do ano que vem. Para quê? Para dar tempo de você pagar aquele carnezinho que você gosta, daquele carneiro, Casa Bahia. Então a gente estica mais para dar tempo de você ir pagando, que é uma viagem cara, a gente sabe. E a gente vai visitar esse lugar aqui. Essa réplica está num parque chamado Tímina Park, numa região chamada Tímina, e a gente vai lá visitar. Eu já estive lá com os pastores aqui da igreja, e é uma réplica do tabernáculo. Quando você olha para essa réplica, a princípio o que você vê é uma tenda semelhante a muitas outras tendas que você vê montada ainda hoje, nas regiões desérticas de Israel, mesmo nas proximidades de Jerusalém. Você vê algumas tendas com os beduínos, cuidando de ovelhas, e não é muito diferente dessa tenda aqui. Ela por fora não tem beleza, não chama atenção. Quem te vê hoje, não vê, oh, caramba, é filho de Deus ou é incrédulo? Não sei, pela aparência é uma pessoa normal como outra qualquer. Mas quando você entra dentro do tabernáculo, a visão muda. Aquilo que por fora era uma barraca, uma tenda simples, sem aparência alguma, agora do lado de dentro tem as paredes forradas de ouro. As paredes do tabernáculo eram placas de ouro. A cortina que separava o santo lugar, os 2 terços iniciais dessa tenda, do terço final, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, essa cortina era uma cortina de um linho costurado, bordado, um linho azul, bordado com a imagem de querubins. E aí dentro você começa a ver a beleza, as cores. Isso aqui tudo era iluminado, não mais pelo sol. O lado de fora é iluminado por uma luz natural. O lado de dentro agora começa a ser iluminado pela luz do menorá, que é um símbolo, essa luz é um símbolo do Espírito Santo. E o outro lado, do outro lado daquela cortina, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e a única luz que havia ali, não era a luz de vela, de lamparina, era a luz da presença do próprio Deus. A nuvem Shekinah, que brilhava e dava luz àquele lugar. Quando alguém olha para você, do lado de fora, só existe a luz do sol, como no tabernáculo, a luz do sol, a luz natural. Do lado de dentro, porém, havia a luz do menorá, e no Santo dos Santos, a luz da glória de Deus, a glória Shekinah, presente sobre a Arca da Aliança. Cada vez que nós nos reunimos hoje aqui para ouvir a verdade da palavra, nós somos iluminados, como o santo lugar era iluminado, como o Santo dos Santos era iluminado, nós somos iluminados e vamos sendo transformados de glória em glória.